Marcelo, você se define lá nas suas redes sociais como psicoterapeuta. Isso aí. Queria que você falasse um pouco disso, assim, pra gente começar. Minha primeira formação foi educação física, né? E aí, de tanto trabalhar com a parte física mesmo, de dar aula física dentro de uma sala de aula cheia de aluno, eu comecei a dar aula com 14 anos, foi muito cedo. Na época, a profissão não era regulamentada, qualquer um podia ser professor. Então, eu dava tanta aula que lá para os 21, 22 anos eu machuquei a coluna, eu tive uma lombalgia grave e aquilo não sarava de jeito nenhum. Conheci todos os quiropraxistas de Belo Horizonte, osteopatas, fisioterapeutas, e a minha coluna não se resolvia, a ponto de foi solicitada uma aposentadoria minha por invalidez, Que aos isso? 22 anos. Caramba. Até que eu fui estudar mais, e aí entrei no mundo do yoga, sabe? E aí resolvi fazer, os exercícios de yoga me ajudavam muito a aliviar as dores lombares, e acabei resolvendo fazer a formação em yoga. Então eu venho do mundo da dança dentro de uma academia de ginástica, do mundo da musculação. De repente eu virei tudo, fui pro lado zen, fui estudar o zen da coisa. E aí acabei me encontrando com a filosofia budista tibetana, o yoga tradicional indiano, e isso foi mudando, modificando minha forma de pensar o corpo, de pensar o movimento. Aí, igual você mesmo falou, a ideia já estava na cabeça. Na verdade, a ideia está acima da cabeça, tá? A gente tenta trazer, fazer download. Toda a ideia já existe. Você tenta O que você quer dizer com isso? Essa teoria ela vem de Platão. Ele chama isso de campo das ideias. Então, toda a ideia já existe. É como se fosse assim, o iPhone já existia. Se ele não existisse no campo das ideias, não teria como trazê-lo para a matéria. Só que ele precisa de uma cabeça pensante, cheia de informações suficientes para matematificar essa ideia. Cara, você mexeu num ponto aí legal demais. E você acha que isso tem a ver com a espiritualidade? Não. Não. Porque aí tá acima. A espiritualidade tá vamos lá para a música, né? Uma nota acima ao campo das ideias. E quer dizer, então quer dizer que esse campo das ideias, ele não nasce pronto não, né? Ele vai evoluindo junto com a gente? Porque, não. Por exemplo, o iPhone sempre teve lá, ou ele, a partir de um determinado, agora já é possível... Já é possível materializar, mas a ideia sempre esteve lá. Não tem como ela não ter. Senão ela não materializaria num planeta tridimensional igual o nosso. Porque tudo existe um registro. Mas é porque a gente nunca começa do zero, né? Tipo assim, a gente não tá reinventando a roda constantemente. Então, assim, umas coisas só são possíveis porque outras vieram antes, né? Quer dizer, a carroça só existe porque primeiro veio a roda. E aí faz um somatório para que aquela coisa apareça. Para isso, ela precisa de cabeças que pensam de uma forma suficiente para completar o download. Pô, legal, não queria interromper, já fiz isso, né? Interromper o seu raciocínio, mas você estava explicando, então, da sua trajetória, a questão do campo das ideias, eu já estava lá. Estava lá no Zen, aí minha vida foi toda pro Zen, para a parte oriental, e eu descobri que existia uma distância enorme entre o nosso pensamento aqui no Ocidente e o pensamento do Oriente em relação à ginástica, por exemplo, em relação ao fortalecimento do corpo, em relação às doenças mentais. Então a gente está longe de entender o que aqui no Ocidente, o que é um meridiano e aceitar, por exemplo, uma acupuntura como uma ciência. Aí fica aquela briga, é ciência ou é especulação, ou é charlatanismo. Então melhorou demais da pandemia para cá. Mas se você falasse disso no ano de 2000, por exemplo, era difícil as pessoas aceitarem que um reiki, por exemplo, que é uma cura feita através da imposição de mãos, isso fosse aceito como ciência, que ainda não é como ciência, tá? Mas para atravessar 4.500 anos numa medicina tradicional chinesa, não tem como a coisa não funcionar. Entendeu? E uma coisa é a coisa, outra coisa é a explicação da coisa, né? Tipo assim, talvez a gente nem entenda, mas que ela tá lá, tá lá. Talvez a gente não consiga explicar. Cientificamente. Uhum. É igual a espiritualidade que você acabou de falar. Não tem como, não tem explicação científica. Então o campo das ideias, segundo as teorias de Platão, ele não vai transcender a espiritualidade. Legal. E aí, cara, você meio que chegou à conclusão que você começou dando... você formou em educação física? Formei em educação física. Eu te conheci na academia. Foi. Se não me engano. Isso aí. Só que a parte música alta, bicicleta, foi diminuindo e foi entrando a parte do yoga, porque eu estava completamente machucado. Eu não conseguia dar essas aulas. Você estava falando da diferença entre Oriente e Ocidente. O Ocidente, obviamente, muito materialista, já faz bastante tempo que cuidar do físico tá na moda, né? Vamos dizer assim. Mas você entendeu que tipo, não bastava cuidar da parte física? Você já, né?
Porque imagino que você considere isso uma coisa importante, tanto é que você foi estudar educação física, ensinar isso para as pessoas de forma correta. E aí você resolveu. Olha, a minha linha Pois de isso não trabalho... resolve tudo? A minha linha de trabalho, ela sempre parte do físico, tá? Sempre tá aqui na parte matéria. Não tem, eu não vou, eu não arrisco ir para campos superiores, porque a minha linha de trabalho é o corpo, é o físico. Mesmo eu trabalhando com ansiedade, com estresse, com depressão, a gente não tem como as pessoas não receberem de mim exercícios físicos para melhorarem esses quadros, esses transtornos, essas patologias. Porque eu nasci do físico. E na parte da atividade física, então, tudo nasce falar o nome dele. Então, por que ele tinha tanta musculatura nas costas? Sabe quando fala, a gente chama de asas, né? Esses costão. Uhum. Porque ele era campeão de nado lá, de peito. Ele E provavelmente tem algum nome aí. É o quê? Porque a gente tem um osso nas costas que atualmente é chamado de escápula. Mas na época chamava omoplata. Ah, pois é, eu ia falar esse negócio de omoplata aí, mas fiquei com medo de estar falando besteira, mas é isso mesmo, então, omoplata. É isso mesmo, omoplata. Daí Platão. Homo é igual, plata é costas. Então a gente tem esse osso nas costas, que parece até uma asa, né? Sim. Tem um formato de asa. Então, como o Platão tinha as costas muito fortes, ele tinha um apelido de Platão, de costão. Caramba. Então esses caras malhavam. E aí eu fui estudar, tentar resgatar o que eles faziam de ginástica e caí lá no Oriente. Caí nos Indian Clubs, as primeiras ferramentas de treinamento da história da humanidade. Tem um que parece uma clava. O Indian Club parece uma clava, tipo aquela bastão do Capitão Caverna. Para quem é mais velho aí sabe o que eu tô falando. Então eu queria resgatar esses exercícios que a gente chamava de treinamento circular. Eu venho trazendo essa pesquisa de uns anos para cá, que ela foi inserida numa metodologia denominada Fit Zen.